Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar matemática. Quando nós iniciamos matemática, nós trabalhamos quantidades, lateralidade, noções de grandeza, né? Maior, menor, pequeno, grande, médio, PMG, tudo isso vocês viram na revisão que foi enviado para casa nessa última semana, né? E no nosso livro, agora, nós vamos começar a trabalhar sobre letras, números e outros códigos. Porque nós sabemos que quando nós trabalhamos, isso está na página 28, tá? Quando nós trabalhamos letras, números e códigos, nós sabemos que nós sempre estamos rodeados de números, letras, todos os lugares onde nós vamos. Seja no supermercado, trabalhando os preços, né? O nome dos produtos que são fornecidos ali a nós, né? Se você vai na farmácia, né, tem a dosagem do remédio, tem o valor do remédio. Então, sempre, desde que nascemos, nós somos rodeados por essas letras e números que são códigos, como nós já trabalhamos em língua portuguesa. Aqui no seu livro, neste conteúdo, já inicia com as crianças brincando, né? E eles começam brincando a letrinha G. G de gato, muito bem, eu sei que você sabe. Muito bem, então nós temos G de gato, G de galo, que é o que eles vão propondo, né? E eles começam com a brincadeira como se fosse a dedonha, né? Que joga os dedinhos, né? Cai a quantidade e vai contando as letras do alfabeto. Caiu na letra G. Aqui embaixo, ele pede para você desenhar outros animais cujos nomes começam com essa mesma letrinha, a letrinha G. Então, além do galo e do gato, qual outro animal começa também com a letra G? Vou deixar você pensar e identificar no quadrinho para mim, ok? Virando, aqui ele coloca a cena de uma festa de aniversário, né? E aqui ele propõe a idade. Quando ele vai trabalhar a idade, ele nos mostra alguns códigos que podem ser trabalhados, tanto com letras e números. Aqui ele trabalha o número 5. O número 5 nós podemos ver da forma escrita, como a menina levantou a placa, nos dedos, que nos ajuda muito quando vamos trabalhar quantidades, a contar, ok? E o numeral, né? O númerozinho 5 mesmo, que a menina japonesinha está segurando, a menina oriental. E aqui mais à frente, o menino no quadro, ele colocou a mesma quantidade. Ou seja, ele conseguiu representar essa quantidade, 5, de várias maneiras. Em palavras, números e outros códigos, usando até mesmo as partezinhas do corpo. Ok? E tem um bolinho, né, que em cima desse bolo tem a quantidade de velhinhas que está se referindo à idade dessa criança, né, do aniversariante, que é 5 aninhos. Então ele tem quantas velas? 5 velas, muito bem. Aqui embaixo tem um bolo muito bonito, muito gostoso, né? Temos aí algumas mamães que são caprichosas, expert nos bolinhos, né? E o que você vai fazer? Você vai desenhar velas representando a sua idade. Quantos anos você tem? Você tem 5? Você tem 6, 7, 8, né? Que é a idade máxima que nós temos na turminha do primeiro ano. Quantos anos você tem? Então você vai desenhar a quantidade de velas referente à sua idade. E você vai escolher outro jeito de representar a sua idade, registrando no quadrinho aqui embaixo. Tá bom? Seja com um número, seja com o nome desse número por extenso, ok? Você vai colocar essa representatividade no quadrinho. Virando, nós temos aqui vários chapéus de aniversário, ok? O que você vai fazer para mim? Você vai pintar os chapéus de festa representando a quantidade. No primeiro quadro tem quantos chapéus? 1. Então, ele colocou para você um número e um nome por extenso. Quando eu digo extenso, é o nome do número. Então, você vai pintar a quantidade referente ao que está pedindo para você ao lado. Isso você vai colocar para mim do 1 até na página 31, que está aqui a quantidade 10. Tá bom? Você vai pintar as quantidades referentes que está pedindo para você ao lado. E, por fim, nós temos um menino aqui embaixo cheinho de balões. Todo mundo adora uma festa de aniversário, né? Para brincar com os balões. E está na hora de encher os balões para a festa. O que você precisa fazer?
Aqui nós precisamos trabalhar a estimativa, que nós já trabalhamos isso anteriormente na sala de aula. Estimativa não é que você tenha que contar, você não pode contar, mas você vai olhar o desenho e você vai imaginar que quantidade que pode ter ao todo de balões. Aí ele vai perguntar para você, tem mais de 10 balões? Tem menos de 10 balões? Ou tem exatamente 10? Então você vai responder para mim marcando um X na resposta certa. Quantos balões você acha? Não pode contar, ok? Não vale trapacear aí, hein? Você tem que fazer uma estimativa. Vou ficar de olho em vocês, ok? Faça a estimativa e marque a quantidade que você acha que está referente. Virando na página 32, nós temos aqui frutas. E cada fruta tem o seu nome. Como nós estamos trabalhando quantidade, o que você precisa fazer? Você precisa ler o nomezinho dessa fruta e aí você vai contar quantas letrinhas tem o nome dessa fruta. Por exemplo, a palavra uva tem 1, 2, 3. Então, dentro da etiquetinha ao lado do nome uva, você vai colocar o numeral, muito bem, o numeral 3. E você vai fazer isso com as outras frutinhas que estão ao lado, ok? Mais embaixo você vai ver que você tem duas linhas. Você vai colocar para mim uma palavra que tenha 3 letras e outra palavra que tenha 5 letras, ok? Você vai escolher qualquer palavra, porém essa palavra tem que ter uma com 3 letras e outra com 5 letras, ok? E você vai escrever o seu nome dentro do retângulozinho e vai colocar para mim na etiquetinha ao lado quantas letras tem o seu nome. Aqui nós estamos trabalhando quantidades. Então, ao mesmo tempo que a gente trabalha a letrinha, né, que é as letrinhas do alfabeto, nós estamos trabalhando também quantidades. Estamos trabalhando também essas quantidades referente à quantidade de palavras. O seu nome, por exemplo. Escrever o nome, conta quantas letrinhas tem o seu nome e coloca para mim na etiquetinha ao lado. Belezinha? Virando, nós temos aqui 3 imagens e nós temos 3 palavras no quadro amarelo. Você precisa escrever para mim a palavra que dá sentido a cada frase referente a essa imagem. Nós temos aqui uma bela cachoeira e aqui no quadrinho nós temos banho, torneira, água. A primeira frase diz: economizar, tananã, é fundamental para o futuro do planeta e das pessoas. Economizar o que é fundamental para o nosso planeta e para nós? Então você vai identificar qual é a palavra mais correta para estar completando essa frase, ok? E como nós temos 3 palavras, nós temos 3 frases, belezinha? E por último, das palavras que você escreveu, qual é a que tem 8 letras? Dessas 3 palavrinhas aqui em cima, ele repetiu, você escreveu repetindo elas aqui. Qual delas tem 8 letras? Qual delas tem 4 letras? E qual delas tem 5 letrinhas? Então você vai fazer o quê? Você vai observar a quantidade de letrinha que tem cada palavrinha e vai identificar qual que tem 8, qual que tem 4 e qual que tem 5 e vai escrever a palavrinha referente nas 3 linhas abaixo. Na página 34, vamos trabalhar esses códigos que nós já trabalhamos anteriormente. Aqui nós temos placas, ok? E ele fala para você contornar as placas que você já viu em algum lugar. Isso aqui é o mesmo conteúdo que nós vimos lá em português, né? Porque os dois se complementam, os dois conteúdos acabam se complementando, fazendo parte um do outro, ok? Então nós temos aqui placa de parada obrigatória, o número de uma casa, número de serviço telefônico, a placa de serviço telefônico, placas de crianças brincando, de cadeirante, pronto-socorro, sanitário masculino, área escolar e sanitário feminino. Quais dessas placas aqui vocês já viram em algum lugar? Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão contornar. Contornar é o quê? Circular a placa que você já conhece. Virando na página 34, nós temos aqui uma coleta seletiva, tá? Que ele usou alguns objetos que fazem referente ao meio ambiente, à preservação do meio ambiente. Então ele tem aqui latas, caixas
garrafas PETs e potes de vidro. E ele montou uma tabelinha de quantidade. Cada material que ele arrecadou teve uma quantidade diferente. E o que você vai fazer? Você vai completar a tabelinha aqui embaixo para mim com essa quantidade. Qual é a quantidade que ele conseguiu arrecadar de cada material? Quantas latinhas ele conseguiu arrecadar? Quantas caixas? Quantas garrafas PET? Quantos potes de vidro? Então você vai colocar as quantidades referente à tabelinha que ele montou, certinho? Continuando na página 36, essa atividade vai falar sobre pares. Essa atividade nós vamos complementar ela com a atividade em folha que eu vou passar para vocês na próxima semana, tá bom? Aqui nós começaremos a trabalhar números pares e números ímpares, que eu vou explicar direitinho para vocês. Normalmente eu coloco assim, que os números pares são os números doces, tá? Que é o número 2, 4, 6 e 8. Ou os números terminados em 2, 4, 6 e 8, certinho? E os números ímpares? Eu costumo dizer que os números ímpares são os números azedinhos, tá bom? Que são números 1, 3, 5, 7 e 9, ou terminados nesses, ok? Então eu vou passar uma atividade na folha, tá? Para nós aprendermos a distinguir esses números. Quem são os números pares e os números ímpares. E a gente começa trabalhando aqui no livro, que você deve ligar o calçado ao seu par correto. Cada sapato, cada sandália tem o seu parzinho certo. Então você vai ligar, identificando para mim cada parzinho corretamente, ok? Virando na página 37, ele vai continuar trabalhando quantidades de pares ou ímpares. E aqui as crianças estão brincando em pares nas gangorras. Dá para observar que elas estão num parque, ok? E vocês vão identificar para mim essas quantidades. E aqui ele vai fazer algumas perguntas, por exemplo, quantas crianças tem na cena ao todo? Quantas crianças formaram pares para brincar? Quantas crianças são os pares ao todo, ok? E aí na cena abaixo está chegando mais crianças. E aí, então, o que acontece? A quantidade vai mudar, vai acrescentar, né? E aí, quantas crianças há na cena embaixo? Quantos pares foram formados? E sobrou alguma criança sem par? Sim ou não? Então, vocês vão passar a identificar. Mamãe, você que vai estar trabalhando com o seu filho sobre números pares e ímpares, já pode introduzir esse conteúdo, tá? Ensinando a criança a diferenciar os números pares e os números ímpares. E na próxima semana a gente já coloca atividade para fazer essa identificação, belezinha? Página 38. Na página 38 também vai continuar trabalhando os pares. As crianças estão brincando de par ou ímpar, ok? Escreva no quadrinho o número de crianças que há em cada quadro. Então, quantas crianças tem no primeiro quadrinho? Você vai identificar a quantidade de cada criança e vai escrever para mim. Aqui, trabalhando quantidades, eu quero que a mamãe faça um vídeo seu contando quantas crianças há em cada quadrinho, ok? E você identificando, escrevendo para mim quantas crianças você contou, ok? A mamãe vai gravar e você vai contar a quantidade de cada criança no quadrinho e representando essa quantidade, escrevendo um quadrinho ao lado, certinho? Virando o livro, este aqui é um outro conteúdo que depois nós vamos trabalhar um pouco mais à frente, ok? Que são os números ordinais, que a gente trabalha posição. Quem são os números ordinais? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Parece ser complicado, mas não é. Pode ficar tranquilo que você vai tirar de letra esse conteúdo. Aqui nós temos umas crianças na fila, tá? Na fila da pipoca, e cada criança representa uma posição. Então você vai olhar o lugarzinho que cada criança está, ok? E vai identificar para mim. A menina de vestidinho rosa de Maria Chiquinha e trancinha, qual é a posição dela na fila? Ela está em primeiro lugar, então você vai colocar o número primeiro e vai escrever este número na linha para mim. Lembrando que quando a gente vai trabalhar um número ordinal, para ele ser um número ordinal, ele precisa de um código.
Do lado do númerozinho, você precisa sempre identificar com uma bolinha e um tracinho, igual você vê aqui, ó, do lado dos números. Se nós não colocarmos isso, ele vai ficar um número normal, um número natural. E para transformar um número ordinal, a gente precisa colocar o códigozinho de ordinal. Belezinha? Mas isso aqui nós vamos trabalhar um pouquinho mais à frente. Então, você vai identificar a posição de cada criança e no quadrinho aqui embaixo, nós temos aqui os números ordinais e o nome por extenso, tá? Como que a gente escreve primeiro e a palavra primeiro, segundo, terceiro. Então, você já consegue ir treinando a escrita do número, certinho? Virando na página 40, já estamos finalizando, continuando trabalhando os números ordinais, nós temos aqui uma criança que está na sala de aula e ela está desenhando uma fruta. Só que o desenho dela está passando por processos. Então, você precisa enumerar para mim qual é o primeiro desenho que ela está fazendo, qual é o segundo passo desse desenho, qual é o terceiro e qual é o quarto. Então, cada partezinha do desenho, do trabalho dela está em uma posição, tá? Tem uma ordem, então você vai colocar essa ordem. Qual é o primeiro, segundo, terceiro e quarto. E mais embaixo nós temos aqui uma competição de natação. Cada nadador está em uma posição, na ordem de chegada. E cada corzinha representa a posição desse nadador. Então, você vai observar a posição de cada nadador e vai completar a tabela com a cor da roupa ou com a posição que cada um está chegando. Beleza? Deu para entender? Então, você vai completar ou com a cor que está pedindo na atividade, de acordo com a roupa, tá? Ou com o númerozinho ordinal. Beleza? Nós temos aqui 5 posições, que é azul, verde, amarelo, preto e vermelho. Então, você vai observar o primeiro nadador, quem chegou em primeiro lugar, qual é a cor da roupa dele? Então, se não tiver o númerozinho primeiro, você põe o número primeiro. Se não tiver a cor do primeiro, você vai pintar de acordo com a roupa dele, certinho? E, por último, finalizando, nós temos aqui um quebra-cabeça. E você precisa encaixar as peças corretamente. Para isso, o que você precisa fazer? Somente pintar da mesma cor as pecinhas que se encaixam, ok? E por último, você vai fazer o quê? Ligar os pontinhos, tá? Para medir 1 a 10, completando a figura e depois você vai pintar essa figura que você completou, certinho? Ligue bonitinho, trabalhando a sua coordenação motora. Não faça o percurso torto, sempre bem retinho, para ficar um desenho caprichado, ok? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, vocês são capazes, belezinha? Fiquem com Deus, continue cuidando da saúde de vocês. Um beijo e até a próxima!